Olá, meus amigos, nós estamos aqui para mais uma aula, nossa quarta aula do curso de algodão. Nós tivemos a aula passada a aula sobre fibras e a qualidade de fibras que buscamos colher no campo para ter uma boa aceitação e bons produtos na indústria que vão chegar ao mercado. E a nossa aula de hoje é sobre o clima, o solo e a instalação da lavoura. Os objetivos gerais da aula de hoje são estudar o clima e o solo para a cotonicultura, ou seja, que clima e que solo que são ideais para a produção do algodão, estudar a implantação da lavoura, quais são os melhores métodos e as melhores técnicas para implantar a lavoura, as sementes de algodão, onde comprar, quais tipos de sementes, tratamentos e assim por diante, e a semeadura com foco nos espaçamentos adensados e convencionais. Vocês viram na aula passada que nós estudamos a qualidade da fibra comparando os espaçamentos e mudava de acordo com os genótipos. Então, vamos aprofundar mais nessa aula de hoje e também iremos estudar a correção do solo e a semeadura. Começando a parte do clima, que clima que o algodão se adequa melhor? Nós vamos voltar lá na nossa segunda aula, que é a aula de ecofisiologia, onde tratamos da temperatura ideal da planta, a radiação solar que a planta prefere e assim por diante, a pluviosidade. Portanto, a planta de algodão tem que se adequar ao melhor clima, ao clima que ela está acostumada, que ela se desenvolveu, que ela, em toda a sua evolução, se adaptou. E isso nós temos que fornecer para ela. Não adianta eu plantar, semear, cultivar o algodão num clima que não seja o adequado para o desenvolvimento da planta, que ou a planta não se desenvolve e eu não colho nada, ou eu vou colher produtos de baixa qualidade e em baixa quantidade. Então, focando no clima, principalmente em temperatura e necessidade hídrica. O clima. O algodão, como nós já conversamos, do centro de origem do algodão, lembre-se, Índia, América do Norte, América do Sul. O algodão é uma planta de clima tropical e exige a umidade do solo para a germinação, assim como todas as plantas, e para o início do desenvolvimento e o período de formação dos primeiros botões florais ao início da abertura dos frutos, entre 35 e 120 dias do ciclo. Lembre-se quando eu expliquei na aula de ecofisiologia, a gente vai aprofundar um pouco aqui o clima ideal para o algodão, e que nesses períodos da germinação, lógico, vai precisar de água no início do desenvolvimento da planta, e lembre que o período que mais exigia água é o período da formação dos primeiros botões florais e abertura dos frutos. É nesse período de 35 a 120 dias que o algodão vai precisar de maior teor de água. E aí, na semeadura, nós temos o histórico pluviométrico da área, da região que estamos cultivando algodão. Na época da semeadura, eu sei, olha, 35 a 120 dias vai dar em tal época. Nessa época no histórico da área, chove bem? Se chove bem, eu vou plantar o algodão no período correto. Se não chove, eu tenho que adequar o período de semeadura para o algodão, nesse período que mais necessita de água, estar na época que o clima da região proporciona maior pluviosidade. A condição ideal do desenvolvimento do algodão, o algodão ele gosta de muito calor, muita luminosidade e umidade regular do solo. Vocês já ouviram algumas piadas, as pessoas falando do clima de Cuiabá e do Mato Grosso? Muito calor, tem lá muita luminosidade e lá chove regular. No período de chuvas, a umidade do solo é regular e por isso esse é um dos motivos do êxito, do grande êxito do algodão no cerrado. Clima e temperatura. O desenvolvimento da cultura, ela é sensível à temperatura. As noites frias e baixas temperaturas diurnas resultam num crescimento vegetativo com uma pouca frutificação. A temperatura ideal do algodão é entre 18 e 30 graus Celsius. E temos aqui, ó, para germinação, limite mínimo 14 graus, ideal de 18 a 30, limite máximo 40 graus. Isso é muito interessante para saber a época da semeadura e que condição que eu estou fornecendo para a semente para ter uma boa germinação. Formação das gemas, diurno e noturno, limite mínimo 20 e 12. Limite ideal 30 graus Celsius.
limite máximo 40 e noturno 27. E o desenvolvimento e maturação dos capulhos, limite mínimo 20, limite ideal 27 a 32 e o limite máximo 38 graus Celsius. E aí dá para vocês perceberem que o algodão é uma planta que gosta de altas temperaturas, se adapta a altas temperaturas. Um exemplo que eu tenho para dar, acabo não tendo imagens aqui, mas 3, 4 anos atrás eu estava dando aula de algodão e fui montar um material para o pessoal de algodão da graduação de agronomia e fez a semeadura a cada 15 dias do algodão. E fiz a semeadura, comecei a semeadura lá em agosto, setembro, outubro, novembro, e era gritante quando eu fui apresentar para a turma as plantas de algodão que eu tinha semeado, as plantas semeadas mais tardias, mas que tinham durante o seu início de desenvolvimento encontrado as melhores condições, ou seja, agosto, setembro começa a esquentar. Essas plantas que foram semeadas depois, em setembro, outubro, estavam maiores do que as plantas semeadas em agosto. Ou seja, a planta, quando ela tem a temperatura ideal, a mesma condição, mas a temperatura mais ideal, a planta se desenvolve mais rápido, se desenvolve melhor. E a faixa de temperatura para a germinação fica em torno de 25 e 30 graus Celsius. Na faixa ideal para o crescimento vegetativo, entre 27 e 32. E temperaturas noturnas superiores a 25 atrasam o florescimento, enquanto temperaturas noturnas baixas, combinada com temperatura diurna, estimula o florescimento. Agora entrando na parte climática, na necessidade hídrica da cultura do algodão, o algodão tem uma exigência de precipitação entre 500 e 1.500 milímetros durante o seu ciclo. Então podemos observar que ela se adapta e vai produzir desde uma menor quantidade de água, 500 milímetros, até suportando e produzindo até 1.500 milímetros. E uma umidade relativa do ar em torno de 60%. Por que é interessante essa umidade relativa do ar em torno de 60%? Lembrem na aula de fisiologia vegetal, abertura e fechamento do estômago. Então, se a umidade relativa do ar está muito baixa, a planta vai perder mais água. E às vezes, se não tem tanta água no solo, a planta vai sofrer de déficit hídrico. Se tem uma quantidade boa de água no solo, tá ok. Mas o ideal é a umidade relativa do ar em torno de 60%. E um exemplo, uma analogia, é quando a gente está na praia ou num lugar muito quente e muito úmido, a gente transpira e fica tudo molhado de suor. Por quê? Não perde essa água tão rápida, essa água da transpiração. Agora, se a gente está num lugar quente e seco, a gente transpira e o suor evapora e a gente perde essa água com mais facilidade. Então, fazendo essa analogia, a gente entende também que o algodão, umidade relativa do ar em torno de 60% é o ideal. Um fato importante é que aproximadamente 54% da água aplicada, ou seja, entre esses 500, se for 500 até 1.500 milímetros, toda a água aplicada no algodão, 54% dessa água vai ser consumida durante a fase de floração, de frutificação, que é a fase que precisa de mais água para produzir açúcares, esses açúcares serem convertidos em celulose e assim serem transformados em fibra. Ocorrência de chuvas contínuas durante a abertura das maçãs poderão comprometer a qualidade dos fios e das fibras. Como eu expliquei na aula passada, a aula de fibras, pensem bem, a planta já está entrando em maturação, começa a abrir o capulho, aí o capulho ainda não está totalmente aberto, começa a chover, vai juntar água, vai ficar úmido esse capulho e aí prejudica a qualidade dessas fibras, começa a fungar, começa a ter um péssimo desenvolvimento, uma deposição de celulose não tão regular, então prejudica a qualidade da fibra. Aqui é um gráfico interessante mostrando a necessidade hídrica da planta de algodão durante o seu ciclo. Então nós temos aqui, desde a semeadura, a necessidade hídrica da planta, em volta em torno de 2,5 milímetros por dia. Aí no primeiro botão floral já vai ser a necessidade de 6 milímetros por dia. Um fato interessante, vamos recordar, o que são 6 milímetros de chuva? São 6 litros de água em 1 metro quadrado. Então imagina, preciso de 6 milímetros de chuva, então tem que chover
6 litros de água em 1 metro quadrado. Depois, a partir do primeiro botão floral, a planta está bombando, ela está precisando produzir muito açúcar para esse açúcar ser transformado em celulose e fazer deposição para a formação das fibras e assim formar uma boa quantidade de fibras. E aí ela vai precisar de muita água. Então nessa fase aqui, ó, a partir da primeira flor e o pico da floração, ela vai precisar de até 10 milímetros por dia. Então tem que chover 10 litros d'água num metro quadrado num dia. E aí depois que forma o primeiro capulho, a maturação, tem essa relação fonte e dreno. Aqui a planta, até o pico da floração, ela está produzindo folha, açúcar. Então vão produzir bastante açúcar, deixar no vacúolo guardadinho, deixar na folha guardado esse açúcar. E depois, quando começar a abrir o primeiro capulho, tudo que é a partir desta fase, a planta já produziu a maioria do açúcar que ela precisava. Ela vai translocar esse açúcar para formação, para finalização da fibra. Então tem que entender, pessoal, que a necessidade maior de água é nesse pico da floração aqui. Continuando na necessidade hídrica, para dar aquela fixada, isso nós já vimos nas outras aulas, mas vamos reforçar agora. Da emergência ao primeiro botão floral, onde não pode faltar água no algodão. A duração desse período é entre 27 e 38 dias. Cresce menos a parte aérea que o sistema radicular. Lembra aquelas fotos, aqueles exemplos que eu mostrei nas aulas passadas? Primeiro, a planta de algodão vai crescer o sistema radicular, crescer bem esse sistema radicular para buscar água e depois ela vai se preocupar com a parte aérea. Ela estando com a raiz garantida, depois a parte aérea é tranquilo. E a necessidade hídrica nesse período é de 2,5 milímetros por dia, como observado aqui, ó, no gráfico. Então, para a prova, estudem esse gráfico. Tenham noção desse gráfico aqui. Muita chance de cair em prova. Depois do primeiro botão floral, a primeira flor, duração de 25 a 35 dias. A necessidade, como expliquei, de 6 milímetros por dia. Se falta água, a planta fica pequena, com menos posições para o desenvolvimento de flores e maçãs. Lembrem nas outras aulas, quando eu expliquei da ecofisiologia e da fenologia da planta. Começa o sexto ramo é o ramo reprodutivo, onde tem a primeira flor. E aí depende do número de ramos. Tinha um vídeo que eu trouxe para vocês mostrando, essa planta ela tem 20 ramos. Então ela vai ser bem produtiva, caixa alta, o agricultor, o produtor falou lá no vídeo. Então, essa planta, se ela fica pequena, ela vai ter menos ramos reprodutivos e assim vai diminuir a produtividade. Portanto, não pode faltar água nessa fase. E aí, da primeira flor ao primeiro capulho, que a duração é cerca de 50 a 55 dias, a necessidade hídrica de 10 milímetros por dia. Altas temperaturas, déficit hídrico e falta de luz, muita nebulosidade, aumentam a abscisão das flores e dos frutos em estágios finais. Vamos recordar, como eu disse nas outras aulas, aqui nós vão ter café depois com o professor Tiago, nós estamos tendo algodão agora. Entre café e algodão, a planta de café é uma boa mãe. Vocês vão ver isso com o professor Tiago, que a planta de café faz de tudo, ela se exaure, gasta todas as reservas dela para manter a carga. Ela se depaupera, mas mantém a carga de frutos. A planta de algodão, faltou luminosidade, faltou água, a planta de algodão está com um monte de botão floral, ela aborta. Ela fala, o quê? Eu vou ficar me matando para sustentar esse monte de filho? Não. Ela prefere ter 1, 2, 3, 10 filhos, no caso, os capulhos, mas produzir esses bem produzidos do que se depauperar ao nível que a planta de café se propõe. Portanto, a planta de algodão é uma péssima mãe. Ela aborta. E aí é natural ver e acontecer numa lavoura de algodão se tem algum déficit hídrico, principalmente a partir da primeira flor até o primeiro capulho. Se tem um déficit hídrico, a planta aborta, ela não vou dar conta. E já abandona. E se falta água, se falta luz e está quente nesse período, ela aborta os botões florais e os frutos.
Aqui nós temos dois gráficos interessantes, o professor vai andar um pouquinho aqui para o meio. Dois gráficos muito interessantes, mostrando a emissão da radícula de algodoeiro em função da temperatura e da umidade do solo. Olha aqui a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a emissão da radícula. Olha aqui, ó. Tempo para emergência da radícula. Então, se está fresco, ela emite a radícula rápido. A planta vai se desenvolver mais rápido numa temperatura em torno de 15 a 20 graus Celsius. Se fica mais quente, ela diminui a emissão da radícula, o tempo da emissão da radícula fica maior. E aqui nós temos o comprimento do hipocótilo e a temperatura. E observe, se a temperatura ótima fica aqui, ó, em torno de 32, olha o comprimento do hipocótilo. E a umidade, se está mais úmido, isso vai mais rápido também, aumenta o comprimento do hipocótilo. Portanto, o que esses gráficos dão um apanhado geral? Eu não vou cobrar na prova a vírgula do gráfico, aquela. Não, olha só. Tem que estar na temperatura ideal e na umidade ideal. Temperatura ideal, já vimos nos slides anteriores, umidade ideal. Olha o gráfico aqui, ó. 2,5 milímetros por dia, 6 milímetros por dia, até 10 milímetros por dia. Fixa nesse gráfico aqui. Se vocês fixarem, guardarem essa informação, lá, quando vocês forem trabalhar lá no Mato Grosso com algodão, ó, vou semear o algodão nessa época. E por isso, tudo isso, pessoal, já é pensado. Lembrem na aula, quando eu falei já da época de semeadura dos diversos híbridos que estudamos, das cultivares que estudamos. Então isso já é pensado pela empresa. A empresa, quando faz diversos testes, sabe isso aqui do algodão, essa informação do algodão, informação de temperatura, e recomenda, não, vou ali no Mato Grosso, vai semear o algodão em janeiro. No Paraná, dezembro. Porque a empresa sabe que são as melhores condições para o algodão. Essa curva aqui de temperatura e umidade, essa curva aqui vai acontecer se semearmos em janeiro lá no Mato Grosso. E agora nós entraremos nas épocas de semeadura, no nosso zoneamento agroclimático. A melhor época de semeadura, tanto para o Mato Grosso quanto para o Paraná, e o espaçamento de acordo com as regiões produtoras. O que é o zoneamento? Já venho falando disso com vocês, mas vamos fazer um apanhado geral. Ele é um estudo sobre as exigências mínimas de cada cultura, para eu escolher e localizar essa cultura na melhor época de semeadura, para se adequar melhor às necessidades dessa cultura. As condições térmicas e hídricas predominantes dos vários estados, estudando as séries climáticas diárias do mínimo de 15 anos. E aí, ó, climático. Lembre-se nas aulas do professor de agrometeorologia, tempo é o que está acontecendo agora. Clima é longa duração, por isso que é zoneamento agroclimático. E aí, de acordo com o clima, quando a gente sabe que chove, o quanto a gente sabe que chove, as temperaturas, a radiação, nós localizaremos a cultura para ela se adequar às melhores necessidades. E isso a empresa faz. Vocês, como agrônomos, aqui, nós estamos apenas tendo noção de como é feito. Mas a empresa, eu vou virar agricultor. Não, vou plantar com meu pai, vou voltar lá para minha fazenda no Mato Grosso, vou cultivar algodão, ou eu consegui um emprego lá no Mato Grosso, vou trabalhar com algodão. O saco de semente, a semente a cultivar, como vimos nas outras aulas, já vem escrito. Plantio, tal época, época e época. Vem definido porque eles fizeram isso, ó. Zoneamento agroclimático, e estudaram para determinada cultivar, e para o algodão principalmente, quando, onde e como plantar. Assim, são elaborados, como eu já expliquei, um calendário do plantio, da semeadura, por diversos tipos de solo, solo arenoso, textura média e argiloso, e por cultivar. Lembrem-se do cultivar quando são separados em grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, e eu explicando, esse é do grupo 3, esse é do grupo 2, de tal empresa e assim por diante. Então, pelo grupo, nós vamos ter o zoneamento e a localização de quando plantar essa cultivar. E identificando também as áreas aptas e os períodos de semeadura com menor risco climático para as culturas. Eu não posso falar assim, vou plantar, um exemplo, vou semear o algodão em julho
lá no Mato Grosso. Eu sei que não chove. Não vai ter condição para a planta se desenvolver. A temperatura está mais baixa, a planta não se desenvolve tão bem. Portanto, o zoneamento agroclimático, principalmente de cada estado, faz o zoneamento de acordo com o município, com a região, e localiza. Olha, aqui é essa época, nessas faixas são essa época, de acordo com as condições climáticas do local. E aqui fica muito mais fácil de entender tudo que foi falado no nosso querido estado do Paraná, o zoneamento da cultura do algodão de ciclo precoce. Olha a época de semeadura. Lembra quando eu estava falando do Mato Grosso de dezembro, janeiro, as cultivares? Olha aqui, ó. 1º de outubro a 10 de novembro. Onde posso semear ou cultivar o algodão, semear nessa época? Só nessa regiãozinha aqui, ó, perto de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa já não se cultiva o algodão, a condição climática não ajuda, é mais frio, então o algodão não se adapta bem. Depois nós temos aqui, ó, desde Foz do Iguaçu, Cascavel, Ortigueira, essa faixa aqui, ó, vai de 1º de outubro a 20 de novembro. É nessa faixa que a planta vai encontrar a melhor condição climática para se desenvolver, tanto temperatura, quanto regime hídrico e radiação solar. E depois, o nosso norte do Paraná, o norte pioneiro e parte do oeste é de 1º de outubro a 30 de novembro. Portanto, tudo isso são feitos estudos de acordo com a cultura, com a cultivar e com o clima da região e são definidas essas faixas. Então, eu seleciono aqui, ó, o município de Londrina, entre o 1º de outubro e 30 de novembro, é a época cultivar de ciclo precoce, é a época que eu vou semear o meu algodão. Ciclo médio e tardio, as culturas que vão ficar mais tempo no campo, o ciclo é mais longo. O que ocorre? Vamos observar aqui no nosso gráfico e focar. Vocês já entenderam bem como funciona o zoneamento. Vamos aqui, ó, 1º de outubro a 30 de novembro. É onde Londrina se enquadra. Então não vai mudar muito, ó. Tanto o precoce, 1º de outubro a 30 de novembro, ciclo médio e tardio, 1º de outubro a 30 de novembro. O que muda muito são as outras regiões. Tá vendo? A região aqui que plantava mais cedo, que era essa aqui de perto de Ponta Grossa, 1º de outubro a 10 de novembro, janela bem apertada. Agora ela é de 1º de outubro a 31 de outubro. Ou seja, como é o ciclo médio e tardio, ela vai se encaixar diferente dentro do zoneamento agroclimático. Assim, a janela fica um pouco mais apertada para ela. Entendido o zoneamento agroclimático, para que no nosso Paraná, vamos para o maior estado produtor do nosso país, o estado do Mato Grosso. As principais cidades produtoras são Perecis, Alto Teles Pires, Primavera do Leste, com certeza já ouviram falar, Tesouro, Rondonópolis, Alto Araguaia e, em azul escuro, as maiores cidades produtoras, as micro-regiões produtoras. E vamos focar na cidade que é um dos maiores produtores, Primavera do Leste, época de semeadura. O solo tipo 1, tipo 2 e tipo 3, como nós já vimos anteriormente, é de 20 do 11 a 21 do 1, 1 do 12 a 31 do 1 e 1 do 12 a 31 do 1. Pessoal, eu não vou aprofundar tanto nessa parte, vamos semear quando e onde. Olha só o que é interessante do zoneamento agroclimático. Vamos voltar lá no Paraná. 1º de outubro a 10 de novembro, até 31 de outubro. Essa é a época, outubro, novembro, dezembro. Olha aqui no Mato Grosso a época, como o zoneamento muda pela condição. O clima lá é outro. Então, como o zoneamento muda, olha só no Mato Grosso. Janeiro, dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro. Então, no Mato Grosso eu vou semear, vou cultivar o algodão depois do que aqui no Paraná. Por isso que lá no Mato Grosso eles começam principalmente com a soja, fazem uma soja extremamente precoce, uma soja bem rápida, plantam em setembro a soja, dezembro, janeiro já estão colhendo essa soja e aí semeando algodão, que é a principal cultura deles. Grupos de cultivares, como eu já expliquei em aulas passadas, são divididas em 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Grupo 1, menor que 140 dias o ciclo,
Grupo 2 entre 140 e 160 e grupo 3 entre 160, maior que 160 dias. Esse é o tardio. Grupo 1, não existem cultivares indicadas, pelo menos na situação do Brasil, o zoneamento do Brasil. No grupo 2 tem toda essa gama, que eu expliquei os principais na aula de cultivares, e no grupo 3 também essa gama de cultivares, e aí é determinada a época de semeadura. Aqui nós estamos para o Paraná. Para o Mato Grosso não existem cultivares também para o grupo 1. Nós temos para o grupo 2 estes e esta gama para o grupo 3. Isso vocês terão... Vou trabalhar no Mato Grosso. Pô, o professor de algodão lá não falou sobre a Deltopal, sobre o DP 1223. Isso é muito peculiar e particular de cada região. Então, quando vocês forem trabalhar no Mato Grosso, aí sim vocês irão buscar o portfólio daquela região específica e ver as características. O regional, tudo vocês já têm aqui. Ah, eu vou trabalhar no Mato Grosso, lá eu vou cultivar grupo 3, que eu quero um algodão de ciclo mais longo. Ah, o professor, lembra o slide do professor? Eu vou lá ver. Aí, essa lista no site da empresa tem todos. Espaçamento, meus amigos. O espaçamento e a densidade definem o arranjo e a população de plantas. E fatores que interferem nessa recomendação de população de plantas, não vou nem ler nem falar nesse slide aqui. Dessa parte de baixo, nós vamos deixar aqui de lado. Pensem bem, vamos lá para a zootecnia que vocês estão tendo agora no quarto ano. Se eu tenho uma vaca comendo a mesma quantidade de ração, um saco de ração no coxo, e forneço para uma vaca, essa vaca vai comer e ficar satisfeita. Agora, um saco de ração para 25 quilos eu forneço para 3, 4 vacas. Aí vai existir uma competição e uma vai comer mais que a outra, uma vai ficar mais satisfeita, a outra menos, e vai acontecer essa competição. E assim é o número de plantas por hectare. Por isso o objetivo quando estudamos qualquer cultura é fazer um arranjo de plantas da maneira com que essas plantas não percebam quase a interferência da outra, não haja uma competição tão grande e essa planta consiga expressar seu máximo potencial, absorvendo bem nutrientes, tendo boa disponibilidade de água e absorvendo bem radiação solar. Não adianta estar muito junto, muito adensado e tem competição por radiação solar. Aí o que acontece? Vocês já tiveram na aula de fisiologia vegetal, de morfologia, assim por diante. Ah, tem competição por luz, a planta estiola e sai buscando a luz e cresce, vegeta muito. E aí vai produzir, no nosso caso do algodão, menor quantidade de fibras, menos capúlios. E assim por diante. Portanto, nós temos que fazer um bom arranjo de plantas para ter a menor competição possível. Nós vimos na aula passada, na aula de fibras, um experimento mostrando diversos espaçamentos, mas mesmo número de plantas por hectare. Lembrem-se, mais adensado, menos adensado, e isso nós estudaremos agora. Mas os fatores que interferem, voltando no espaçamento, os fatores que interferem no espaçamento e na recomendação da população de plantas são o hábito de crescimento da cultivar. Se ela cresce muito, então ela tem que ficar mais espaçada. A disponibilidade de água, se tem bastante água, eu posso colocar mais plantas por hectare ou deixar mais adensado. A fertilidade do solo, se o solo é muito fértil, então eu tenho que colocar mais espaçado. O sistema de cultivo que eu vou utilizar e o tipo de colheita que nós estudaremos nas próximas aulas, que nós temos colhedeiras que colhem ruas de algodão e colhedeiras que colhem o algodão como um todo. Então vamos fazer uma analogia. Colhedeiras que colhem como milho, que colhem as ruas certinho, e colhedeiras com plataforma como a da soja, que colhe aquele volume, aquela rastro da plataforma. Então isso interfere no espaçamento que nós iremos definir. O principal é a cultivar. Se eu tenho a cultivar, escolho a cultivar, vai ter tal espaçamento e tal espaçamento recomendado, e eu devo seguir o espaçamento da cultivar. Se eu ou nós agrônomos vamos trabalhar com o agricultor e o agricultor, eu uso esse espaçamento no algodão, meu maquinário já está regulado, minha colhedeira, todo para esse espaçamento, eu tenho que buscar, na hora de indicar novos cultivares, buscar cultivares que se adequem ao espaçamento desse agricultor, senão ele terá que mudar
muito da sua metodologia de trabalhar e dos seus equipamentos. Espaçamento relacionado ao porte da planta, como eu já comentei. Maior porte e hábito de crescimento mais determinado, ou seja, onde a planta não tem um hábito de crescimento tão indeterminado, ela tem um crescimento já definido, utiliza-se o espaçamento de 1 por 20 e uma população de 50 mil plantas por hectare. Vocês lembram lá naquele experimento que nós mostramos na aula passada que a população era muito maior. Para cultivares de ciclo e porte menor, utilizam-se espaçamentos de 80 por 20, ou seja, 80 entre linhas e 20 entre plantas, isso em centímetros. Ou 70 e 30, 70 entre linhas e 30 entre plantas, e a população já sobe. É de 100 mil plantas por hectare. Por que tem essa discrepância? Primeiro porque pode-se utilizar plantas de algodão de variadas cultivares e também diversas espécies. Eu mostrei para vocês nas outras aulas que nós temos várias espécies de algodão. Então tem algodão mais arbóreo, tem algodão mais arbustivo. São então 2 plantas por cova nesse plantio manual e no mecanizado, e 5 a 15 plantas por metro linear no mecanizado. Continuando o espaçamento relacionado à disponibilidade hídrica, recomenda-se uma população de 50 mil plantas por hectare no espaçamento de 1 por 20 centímetros, independente do tipo de solo. Agora vamos ver aqui, ó, o solo arenoso, na população de 50 mil plantas, o espaçamento é 1 por 20. No solo argiloso, recomenda-se níveis populacionais mais elevados, como por exemplo 100 mil plantas por hectare, e o espaçamento de 90 por 12 centímetros entre plantas. Isso começa a se adequar mais ao que é utilizado no Mato Grosso. E aí, com irrigação suplementar, por exemplo, as populações são de 100 mil plantas a 200 mil plantas por hectare, e isso se adequando a um espaçamento de 1 por 10 centímetros ou de 1 metro por 5 centímetros entre plantas, com uma boa fertilidade do solo. Vamos tentar localizar então sobre aquilo que eu falei no apanhado geral no começo. Se eu tenho uma boa condição, olha só, um solo bom, irrigado, ou seja, água eu tenho, fertilizante, fertilidade eu tenho. O que acontece? Eu posso colocar mais plantas nesse hectare. Se eu tenho bastante ração, eu posso colocar mais vacas para comer naquele coxo. Portanto, vocês como agrônomos, agricultor, tem um solo arenoso ali, um solo pobre em fertilidade, mas meu vizinho plantou, então eu vou plantar, vou começar, depois eu vou corrigir no solo, mas por enquanto não tem irrigação suplementar. Nesse caso, eu vou usar uma população menor porque a condição não é tão boa. Se a condição é excelente, eu posso aumentar a população. E nisso, no portfólio da cultivar, como eu mostrei na aula das cultivares, vai vir indicado a população ideal. E o espaçamento pela região também, que aí entram as condições edafoclimáticas, como estudamos na aula passada e no início dessa aula. No Paraná, para a colheita mecanizada, 70 a 76 centímetros entre linhas e uma densidade de 8 a 15 plantas por metro. Para a colheita manual, que isso não existe mais, meus amigos, são 1 metro a 90 centímetros entre linhas, facilita o trânsito do trabalhador, e densidade de 7 a 10 plantas por metro. No Mato Grosso, a população de plantas, isso que vocês têm que fixar, Mato Grosso e Bahia, essa é a realidade do algodão hoje no Brasil. A população de 80 a 120 mil plantas por hectare. Então, de tudo isso que eu falei para tentar englobar e apresentar a população e a densidade populacional de algodão para vocês, eu quero que vocês fixem muito bem nisso. A população de plantas ideal no Mato Grosso, nas condições edafoclimáticas de lá, são de 80 a 120 mil plantas por hectare. Eu estou frisando isso para vocês, 80 a 120 mil plantas por hectare. O espaçamento entre linhas entre 80 e 90 centímetros. Por isso, lá naquele espaçamento, naquele experimento que nós vimos na aula de fibras, eles falam assim, ó, espaçamento comum, 90, o adensado e o super adensado. Ou seja, o comum, o que se utiliza é de 80 a 90 centímetros. E entre plantas, o espaçamento entre plantas entre 8,33
e 12,5 centímetros, e isso dá uma população de 8 a 12 plantas por metro linear. Então fixem 80 a 120 mil plantas por hectare. Produtividade e população. Continuando na questão das condições edafoclimáticas e a população de plantas e o arranjo de plantas. As condições ambientais são determinantes nos resultados da variação populacional, ou seja, o texto diz aqui, na hora que vocês forem estudar, tudo que eu falei em slides anteriores. Sendo esses a temperatura, altas temperaturas podem ocasionar esterilidade do algodoeiro e problemas na retenção de capulhos. Então o algodão ainda tem esse problema que ele é uma péssima mãe. Se a condição não está boa, ele aborta os capulhos, pouco capulho, tudo bem, eu vou com o que dá e não tem problema. Não vou me esforçar muito para manter os capulhos, não. Então esse é um grande problema, por isso que o algodão é uma cultura extremamente delicada por isso. Se você erra no cultivo do algodão, não é baixa produtividade que você vai ter, é baixíssima produtividade, porque o algodão começa a abortar capulho, abortar flores, e aí diminui muito o número de capulhos, o número de fibras, a quantidade de fibras e a produtividade que você vai alcançar. Por isso, ao contrário do milho, da soja, que a soja principalmente tem uma plasticidade muito grande, o algodão é uma cultura mais enjoada nesse sentido. É mais chato quando nós, agricultores ou agrônomos, erramos nas recomendações e no cultivo do algodão. O algodão é mais enjoado nesse sentido. O número de plantas interfere diretamente na produção. Maior número de plantas, maior produtividade, desde que aquela condição suporte aquele maior número de plantas. Se tem uma população exagerada de plantas e a condição não é boa, vai abortar capulho. Para mim a planta vai pensar, desculpa, entre aspas, a planta vai pensar, mas para a planta é assim, se a condição não tá boa, 1, 2, 3, 4 capulho, para mim tá bom, encerra o ciclo e boa. Portanto, como eu já disse, dentro de um certo limite. O stand ideal de plantas está em função da fertilidade do solo, do porte e do hábito de crescimento da variedade da cultivar em questão. Nos Estados Unidos, a população entre plantas é entre 70 a 125 mil plantas por hectare. No Brasil, chega até 250 mil plantas por hectare, um espaçamento de 70 a 76 entre linhas na colheita mecanizada e uma densidade de 8 a 15. Vamos frisar, pessoal, para não ter confusão, que o espaçamento ideal utilizado principalmente no Mato Grosso hoje em dia é esse aqui, 80 a 90 centímetros. Para o futuro, a tendência é adensar um pouco mais para tentar aumentar essa produtividade. Cultivares de porte menor, que crescem menos, um porte tendendo mais ao porte, o hábito de crescimento determinado, e aí eles vão tentar adensar. Essa é a diretriz, o rumo do melhoramento genético. E aqui nós temos os valores médios para a gente entender melhor de rendimento do algodão em caroço, fibra mais a semente, nos anos. É antigo, mas dá para a gente ter uma noção. De 94 a 95 pela população de plantas. 2.500 plantas por hectare, 5.000 plantas por hectare e 20 mil. E olha aqui, em quilos por hectare. Olha a maior produção na maior população nos 2 anos. Se a condição é boa, a maior população se adapta muito bem. A qualidade das fibras nós já estudamos. Aqui nós temos mais um experimento que concluiu que essa diferença de espaçamento não teve importância prática na qualidade da fibra e nas datas de plantio estudados. Observaram maior comprimento da fibra para plantio mais espaçado, mas a qualidade da fibra manteve-se igual, como nós estudamos e vimos no experimento passado, da aula passada. A questão de microner, por exemplo, continuou a mesma, não houve diferença. As características agronômicas de laboratório e físicas da fibra em função da configuração do plantio de algodão herbáceo em sequeiro tem mais espaçado até menos espaçado. Aqui tem um super espaçamento, 1,70 m.
E aqui a porcentagem de fibras não teve diferença no comprimento, na uniformidade também, finura também e resistência também. A maioria dos estudos corrobora dizendo que a qualidade da fibra não muda conforme a variação do espaçamento. O que muda é a produtividade. Já é sabido que o algodão é uma planta xerófila. Mas o que é uma planta xerófila? Uma planta xerófila é uma planta que gosta de um solo bem drenado. Não é um solo seco, um solo bem drenado. Ou seja, esse solo absorve umidade e consegue descer, percolar pelo solo a umidade e não fica encharcado. Há um menor desenvolvimento das plantas quando ele está enludado, principalmente o desenvolvimento radicular, em diversas condições temporais de encharcamento. E aqui nós temos um exemplo da imagem, o solo sem drenagem, olha o sistema radicular bem raso, e o solo com drenagem. Por isso, o ideal na hora de escolher uma área para se plantar, semear e cultivar algodão é uma área de solo bem drenado. Lembre disso, o algodão é uma planta xerófila. E os efeitos do encharcamento são o maior número de raízes adventícias, o número de ramos frutíferos menor, a planta fica mais atarracada e com isso um menor número de frutos. Aí falando da insolação e desenvolvimento e produção. O algodão é uma planta heliófica, só com termos bem científicos o professor hoje. É uma planta heliófica. O que é isso? O algodão gosta de sol. Por isso, lá no Mato Grosso, onde tem um sol para cada pessoa, o algodão se sente em casa. O desenvolvimento dos frutos é facilitado e muito melhor quando há uma presença de luminosidade ou uma boa presença de sol. A influência da radiação solar, a temperatura do solo e do ar é maior, tem uma maior evapotranspiração, a umidade relativa do ar acaba sendo menor, o fotoperíodo também interfere e a fitossanidade, se tem muita luz, diminui a quantidade e incidência de doenças. E o efeito da temperatura na qualidade da fibra. Os fatores que podem interferir na qualidade da fibra do algodoeiro são o potencial genético da cultivar, flutuações climáticas durante o ciclo. Lembra quando eu falei, chove muito quando abre o capulho, prejudica a qualidade da fibra. E também interação genótipo-ambiente. Se está muito sombreado, aborta muito botão floral e às vezes falta luz, menos fotossíntese, menos açúcar, menos celulose, menos fibra. Tô falando rápido, pessoal, porque isso é do que a gente vem falando nas aulas passadas. E os parâmetros para se avaliar a qualidade da fibra, como já explicamos na aula de fibra, são os valores do comprimento, a resistência e o microner. A temperatura pode afetar a fotossíntese, diminui a formação de carboidratos, diminui a transformação na celulose e diminui a formação de fibras. E o efeito na fixação das estruturas. Né? Lembra na aula de fibras, na hora que está formando a fibra? Diminui, prejudica, ficam fibras menos estruturadas, fibras de menor qualidade, voltando na aula de fibras, e por isso tivemos a aula de fibras. Lembra aqueles nós, os naps? São fibras de baixa qualidade que sofreram algum problema. Um deles pode ser efeito da temperatura que não é ideal, principalmente altíssima temperatura. Abscisão. O sombreamento, ao coincidir com o florescimento, causa um abortamento das estruturas reprodutivas e isso devido à redução fotossintética. Existe no algodão uma queda natural, normal das estruturas reprodutivas que pode chegar até 60%. Então, às vezes nós, agrônomos, vamos lá para o Mato Grosso, para o oeste da Bahia, chegamos lá, está abortando flor, até 60%. É normal para a cultura, isso é normal da planta de algodão. Mais 60% nós temos que nos preocupar e por isso nenhum por cento a mais é aceitável, porque vai diminuir a produtividade. E aqui nós temos um exemplo, esse gráfico, que é o número de maçãs e botões florais abortados por planta nos tratamentos controle e com pouca luz em relação ao período após o fim do estresse. No tratamento com pouca luz, as plantas foram submetidas a redução de luminosidade por 4 dias. E aqui a seta indica o período de fim do estresse luminoso. Isso foi adaptado de Green 74. E aqui nós temos em azul as maçãs, em preto as maçãs, os botões em azul e os botões em preto. Então aqui, o que podemos observar? Houve um estresse,
nessa data aqui, 4 dias, né? Houve um estresse. A planta controle, as plantas controles e a com estresse. O que acontece a controle? Sem o estresse, o número de maçãs legal, depois o número de botões legal. Olha só aqui com o estresse. Com o estresse, o número de maçãs foi bem baixo e aí o número de botões que resultam lá vai ser bem menor. Olha, sem o estresse, o número de botões, 3 botões por planta. E com o estresse, olha só, 0,3 por aí botões por planta. Então podemos observar a falta de luz como influi no número de botões florais e assim com a quantidade, a produtividade que nós iremos encontrar. As principais causas da abscisão no algodão são a nebulosidade excessiva, ou seja, falta de radiação solar. O algodão é uma planta que gosta de sol e por isso se adaptou bem a oeste da Bahia, Mato Grosso. Nós que temos mais medo de calor, medo de sol, a gente evita ir para lá. O algodão gosta, então o algodão lá se sentiu em casa. A nebulosidade excessiva prejudica e causa mais abscisão. O crescimento vegetativo, temperaturas extremas, tanto negativa quanto positiva, e deficiência nutricional. Se o solo não está bem corrigido, falta nutriente, aumenta a abscisão. Esse slide é muito importante porque isso, trabalhando com algodão, vocês vão ver muito. Tá caindo flor, tá tendo abscisão. O que está acontecendo? Tá muito chuvoso, tá nebulosidade excessiva? Então é isso. Não tá? Então vamos ver outro passo. Crescimento vegetativo. Plantou a população ideal para aquela cultivar aquela época, aquela região? Se plantou, então não é isso. Temperaturas extremas. Como estão as temperaturas nessa época do ano? Tá muito quente? Está prejudicando. Se está muito quente, principalmente em janeiro, plantei lá no Mato Grosso, está muito quente, vários dias muito quentes, muito secos. O que acontece? Houve abortamento floral, então é isso. Se não está muito quente, está a temperatura regular durante todos os anos, ano passado foi a mesma média de temperatura e produziu bem, então eu vou para o último passo, deficiência nutricional. Como que foi a adubação de base, como que está esse solo, então eu tenho que analisar isso. Isso é muito importante porque nós temos que garantir, além desses 60% que pode ocorrer de queda de flores e capulhos, nós temos que garantir que esses 40% vão ficar, porque senão a gente perde muito em produtividade. E aqui nós temos sensibilidade à abscisão e os estádios de desenvolvimento do fruto do algodoeiro. Olha só que interessante. Aqui nós temos o botão floral, existiu o florescimento, a maçãs pequenas, 14 dias após o florescimento. Então a sensibilidade à abscisão é entre o florescimento e a formação de maçãs pequenas. Nesse período a condição tem que ser muito boa. Portanto, não pode faltar água, não pode ter temperatura excessiva e às vezes tem muita coisa que a gente sabe que no campo a gente não controla. Por isso, no zoneamento agroclimático e na localização da cultura, vocês veem o período ideal, o período não tão ideal e às vezes o período que não pode, às vezes não, sempre o período que não pode semear. Então temos que sempre nos ater ao período ideal de semeadura para essa época aqui bater com uma época que o histórico climático traz uma condição boa para não ter tanta abscisão. E agora outros fatores que ajudam ou prejudicam a produtividade que nós temos que estudar. Assim, dentre os fatores, nós temos em primeiro lugar aqui o tipo de solo, onde o algodoeiro ele requer solos com uma fertilidade entre média a alta, solos profundos, bem drenados, com uma textura média a argilosa, mas lembre quando eu falei de qualidade da fibra que os solos argilosos, principalmente derivados de basalto, prejudicam, como o solo vermelho aqui do norte do Paraná, prejudicam a qualidade da fibra, manchando muito a fibra. Textura média, assim, rico em matéria orgânica, permeáveis e bem drenados. Já falado que o algodoeiro não suporta solos encharcados. O desenvolvimento é bem reduzido e, além disso, aumenta muito o abortamento
dos botões florais e dos capulhos. Dentre os tipos de solo, portanto, nós devemos evitar os solos rasos, os solos muito arenosos e solos com muita quantidade de pedras. E também evitar os demasiadamente argilosos ou citosos, como já expliquei no slide anterior, que prejudicam, por causa da poeira, a qualidade da fibra. Evitar solos com baixa permeabilidade e áreas de encharcamento também devem ser evitadas. A faixa de pH, a acidez é um fator limitante para a produção do algodão. Solos com pH abaixo de 5 diminui a solubilidade do molibdênio, do cobre, do zinco e do boro, ou seja, indisponibiliza micronutrientes e aumenta a solubilidade de alumínio e manganês, que são prejudiciais ao desenvolvimento da planta, e também de ferro, que em alta quantidade também é prejudicial. Como eu já expliquei, o alumínio e o manganês prejudicam as plantas por intoxicação quando o pH fica abaixo de 5,5 ou 5,2. O pH ideal é entre 5,5 e 6,5. Fixem isso. Fiz a análise de solo, o pH deu abaixo de 5,5, eu necessito fazer uma correção, uma calagem, assim corrigir esse solo e regularizar esse solo. Declividade. A limitação da declividade ocorre devido à colheita, como eu expliquei desde o começo das outras aulas, do começo do curso, que o terreno, relevo plano do norte, do Mato Grosso, do oeste da Bahia, ajuda muito a colheita mecanizada. E assim, por isso, esse foi um dos motivos do cultivo do Paraná e do estado de São Paulo, que tem um relevo mais acidentado, não é um relevo tão plano como nessas regiões de cerrado, o algodão migrar do Paraná e de São Paulo para o cerrado. Assim, para se ter um ótimo desempenho numa colheita, deve-se nivelar bem o terreno, deve ser o mais plano possível e não exceder 10% de declividade. Então, quando vocês forem dar consultoria em uma região e o agricultor falar, eu quero plantar algodão, quero cultivar algodão, aí você calcula a declividade da área dele, se for mais que 10% da declividade, recomende que ele utilize outra cultura, porque vai prejudicar muito o tráfego e a atividade da colhedora na colheita mecanizada. E o terreno tem que ser isento de pedras, de tocos, sulcos por erosão e assim por diante. Isso não só para o algodão, mas para todas as culturas. Isso é de praxe. A altitude. Regiões com altitudes elevadas, em torno de 600, 700 metros, normalmente apresentam maior amplitude térmica, então é mais quente de dia e mais frio à noite. E esse é um dos motivos de se obter um algodão de maior crescimento e produtividade. Isso é muito bom. Assim como para o milho gosta de noite fria e dia quente. Para o algodão é a mesma coisa. Então, se tem uma área, uma região com elevações com altitude acima de 600, 700 metros, para o algodão é ideal. Assim, esse é um dos motivos de certas regiões serem muito aptas ao algodão. E não é recomendável altitudes acima de 1.500 metros, porque aí fica a região muito mais fria. A região é fria tanto de dia quanto de noite por causa da altitude. E as condições ideais para o algodão. Clima. Bastante luminosidade. A planta tem que ter maior parte do ciclo entre 150 e 180 dias com boa luminosidade, as precipitações anuais bem distribuídas ao longo do ciclo e a partir dos 130 dias deve existir o tempo relativamente seco para a abertura dos capulhos e assim não prejudicar a qualidade da fibra, como eu já expliquei, que a umidade, muita chuva depois que abre o capulho prejudica a qualidade da fibra. Temperatura tem que ser acima de 20 graus Celsius e abaixo de 30 e 25 graus Celsius a gente coloca como uma temperatura ótima para o desenvolvimento do algodão. Os solos têm que ser profundos, 2 metros ou acima, porosos, bem drenados, o algodão não suporta alagamento, e o pH entre 5,5 e 6,5 e a declividade, revisando a declividade abaixo de 10%. Gostaria de agradecer a paciência de todos. A aula de hoje foi uma aula bem densa, mas trouxe boas informações, que é o pontapé para a aula que vem, que é já implantação e cultivo e tratos culturais do nosso algodoeiro. Nós já localizamos qual é a condição que nós devemos exigir de uma propriedade, de uma região, para se cultivar o algodão. Um abraço, até a próxima aula. E aqui estão as referências utilizadas na aula de hoje.
e os slides e todo o material será disponibilizado também para vocês.